Mudanças no Sampaio, provável estreia e o CRB tem a volta de Anselmo Ramon. Momentos que antecedem a Sampaio e CRB no Castelão. Minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Somente algumas horas, para que esse confronto venha a acontecer. Sampaio e CRB, mais um na história, vai ser o 21º jogo da história entre ambos e o time tricolor está em desvantagem. No total de 20 jogos, o CRB já venceu 9 entre empates e 5 vitórias do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então o time tricolor precisa mudar essa história aí para cima do CRB. Mas um momento bom, o Sampaio Corrêa passa jogando dentro de casa. O time vem de empate fora, diante do Operário. O CRB vem de vitória diante do Grêmio, mas fora vinha de derrota para o Náutico, perdeu lá nos Aflitos e foi lá que o Anselmo Ramon ele foi expulso. Anselmo Ramon que marcou aquele golaço diante do Sampaio, de bate pronto, pegou assim uma folha seca da entrada da área para jogar a bola no ângulo do goleiro Luiz Daniel, e aí o Sampaio acabou perdendo o jogo aqui lá no Rei Pelé por 2-1, aumentando aí a estatística do time do CRB, o time regateando, o galo da Pajuçara aí para cima do Sampaio Corrêa. Mas, minha galera, o Sampaio Corrêa está pronto, está preparado, o Condé está muito satisfeito com o time, com o grupo que ele tem hoje na mão, diz que está satisfeito. Foi muito melhor o Sampaio Corrêa trazer algumas peças e não inchar tanto o elenco, dar moral para os jogadores que estão aí, que são jogadores de boa qualidade. O Sampaio pode ter estreia no gol de Matheus Inácio, a briga é com o Matheus Polentini. O Matheus Polentini é o terceiro goleiro do Sampaio Corrêa, era o terceiro goleiro na saída do Gabriel, então agora eu acho que seria o Matheus Polentini, que já vem no grupo, que já conhece um pouco mais. Entretanto, talvez falte um pouco de ritmo, mas conhecer o grupo e a forma de jogar do Sampaio Corrêa, ele já conhece. Aí vamos ver qual será a escolha do Léo Condé. O Matheus Inácio vinha jogando no Manaus, e aí se transfere e existem lá seus prós e seus contras, que quem vai definir isso aí é o Condé com o preparador de goleiros do Sampaio, mas o certo é que lá haverá mudança. Haverá mudança também na ponta direita, onde o Sampaio Corrêa vai retornar o seu principal jogador hoje, que é o Pimentinha. Tem o seu centroavante artilheiro do campeonato centralizado, Poveda. O Catatal retorna depois de também ser poupado e se recuperar de uma pequena lesão. Ao ataque, Sampaio está pronto, Ferreira, capitão, deve retornar ao time principal. E vamos para o jogo, porque o Sampaio Corrêa nesse campeonato perdeu já para o time do CSA. E essa derrota aconteceu lá no Rei Pelé. Você se lembra como é que foi essa derrota lá no Rei Pelé? O Sampaio perdeu de 2-1. E qual era a formação desse jogo do Sampaio Corrêa e também do CSA nesse jogo? Você se recorda? Eu não sei se eu me recordo não desse jogo, mas eu vou buscar esse jogo exatamente aqui para você, para a gente trazer como é que estava essa formação do Sampaio Corrêa. Esse jogo de 2-1 no Rei Pelé aconteceu no dia 9 de maio. Heber Roberto Lopes foi o árbitro da partida e o Sampaio Corrêa lá enfrentou o time do CSA. Foi a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu me recordo muito bem, cara, 6ª rodada, Sampaio Corrêa jogando aí, buscando um resultado positivo. E aí, como é que fica? Aí o Sampaio Corrêa acabou perdendo. Mas o Sampaio Corrêa lá, diante do CSA, deixa eu ver se eu trago aqui primeiro a formação do CSA pra gente, galera. O CSA jogou com Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão. O Claudinei, Richard e Iago, ou Maicon, o Anselmo Ramon e Fabinho. Então, Iago, Maicon, Anselmo Ramon e Fabinho foi o time comandado aí pelo técnico do CRB. Foi o Marcelo Cabo que estava no comando do CRB mesmo. Deixa eu ver quem era esse técnico aqui, exatamente, Marcelo Cabo, que era o técnico do CRB nessa ocasião. E o Sampaio Corrêa com Luiz Daniel, Pedro, Nilson Júnior, João Vitor e Maurício, André Luiz, Lucas Araújo, Rafael Vila, Igor Catatal, Pimentinha e o Heron. O time do Sampaio Corrêa. Gabriel Poveda era banco, Eloy banco, Soares banco, Lucas Hipólito banco,
Thiago Enes, Gabriel Batista entrou no jogo, Otávio, que já saiu inclusive do Sampaio Corrêa, ele esteve no banco, não entrou no jogo, o Renatinho, enfim, o Sampaio Corrêa diante do CRB aí nesse confronto, que a gente acabou então de registrar para você, que foi o primeiro jogo lá na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como vem o Sampaio Corrêa para esse jogo? O Sampaio deve ter essas alterações, pode ser que o Condé processe até 5 alterações na equipe. De Condé, a gente fica exatamente nessa expectativa, porque a gente às vezes fala um time, o Condé vem, põe outro time, e faz algumas mexidas, mas ele diz, não, o time base eu estou mantendo. Não é verdade, o time base ele sempre está mantendo. Mas ele mexeria onde mais? Na lateral direita. Mateuzinho não se recuperou, deve jogar o Maurício. Pará deve retornar à lateral esquerda, né? Deve ser mantido na lateral esquerda o Pará. No meio da área, o Nilson Júnior foi embora, o Joécio substituiu muito bem aí. 3 jogos já realizados pelo Joécio, um não foi muito bem, teve que se adaptar à nova função pelo lado, mas em 2 jogos o próprio Condé pontuou, você ouviu aqui no canal. Esteve muito bem nos 2 últimos jogos do Sampaio. Acredito que ele deve manter essa zaga. E as alterações seriam então no gol, na lateral direita, e no meio de campo, com o retorno do Ferreira e as 2 extremas, né? Pimentinha de um lado retornando e Catatal do outro, demais, Poveda centralizado, e o Sampaio Corrêa vai para o jogo aí diante do time do CRB. Agora, o time do Sampaio Corrêa que jogou o último compromisso, foi com Gabriel Batista. Maurício me preocupou muito, Maurício jogou mal no jogo dentro do Operário Ferroviário, jogou sem pegada, jogou sem confiança, talvez não adaptado mais àquela função de lateral, onde ele fez até bons jogos, né? Então ele foi substituído inclusive pelo Ferreira, que entrou nesse setor, mas então, o Sampaio tem o Ian, e o Sampaio não coloca o Ian para jogar. Então vamos ver como é que o Condé vai fazer essa lateral. Ele vai continuar insistindo com o Maurício na lateral direita. Então o Sampaio lá, essa escalação que eu estou falando, contra o Operário. O Sampaio jogou com o Gabriel Batista, que já deixou o Sampaio Corrêa, vai ser mexido aí no gol. O Matheus ou Matheus. Aí Maurício, Alan Godoy, Joécio e Pará. O Lucas Hipólito entrou no decorrer da partida no lugar do próprio Pará. Aí no meio de campo ele teve André Luiz, aí que foi substituído pelo Eloy. Lucas Araújo, substituído pelo Renatinho. Rafael Vila, que saiu para a entrada do Andrei. Léo Tocantins no ataque, Nadson, Gabriel Poveda, o time do Sampaio Corrêa, que jogou lá no 4-3-3, também fora de casa, diante do Operário. E o time do CRB, que venceu o Grêmio, como é que vai para esse jogo diante do Sampaio? Pode ser que o Daniel repita essa formação sem, lógico, o Romão, que acabou pegando o 3º cartão amarelo, Guilherme Romão, mas pode ter outro Guilherme no time. Ou ele pode colocar Reginaldo improvisado, se ele quiser também. Então essa alteração pode ser que aconteça. E lá na frente, Anselmo Ramon já cumpriu suspensão, que foi expulso diante do Náutico, ele pode retornar ao jogo. Mas a escalação contra o Grêmio foi essa aqui, ó. Perdão. Foi Diogo Silva no gol, falando já a escalação do Grêmio. Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão, que vai sair por expulsão, foi expulso nesse jogo. Jalisson, Claudinei, entrou o William Corrêa no lugar do Claudinei, Rafael Longini, depois Bruninho, Paulinho Mocelin, depois o Richard, Gabriel Conceição, ele saiu para a entrada do Reginaldo, que é lateral direito, que é para compor, né? Lógico que teve um lateral expulso. Aí Fabinho, atacante, Guilherme Lopes, que entrou também, é o outro lateral, é lateral esquerdo, ele entrou lá no lugar do Fabinho para ser um time mais defensivo, para segurar o resultado, foi o que quis o Daniel Paulista, que armou também um esquema 4-3-3 lá diante do Grêmio, estava jogando dentro de casa. É bom lembrar que 2 pênaltis desequilibraram o jogo, 2 pênaltis, 2 gols do goleiro Diogo Silva, cobrando então penalidade, goleiro artilheiro do CRB aí nesse confronto diante do Grêmio. Então, galera, são os jogos deste Campeonato Brasileiro da Série B que começam a pegar fogo, começa a se definir alguma coisa, aquela velha história, alguma coisa acontece, já tem arbitragem para esse confronto do Sampaio Corrêa, o time tricolor entrando em campo então às 19 horas contra o CRB, a arbitragem
é do Rio de Janeiro. Wagner do Nascimento Magalhães, ele é árbitro FIFA. Árbitro assistente número 1 é Daniel do Espírito Santo Parro. Essa é outra coisa. Quarto árbitro, Myron Frederico dos Ex-Novais, da Maranhense. E analista de campo, Jorge Luiz Viana da Silva. Eles são os árbitros que vão marcar esse confronto. No VAR, vamos ter o Elmo Alves Rezende Cunha, lá de Goiás. E o Silvio Eduardo Silva é o observador de VAR aqui no Maranhão. Fica de olho, hein, Silvio? Fica de olho nessa moçada, rapaz. Nessas linhas traçadas aí pelo VAR, que tem assustado muita gente. Recentemente agora assustou o Fortaleza lá contra o Fluminense. Rapaz, que coisa, hein? Que loucura, como diria Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Mas é isso aí. Galera, todo mundo no jogo. Sampaio Corrêa e CRB, neste sábado, 19 horas no Estádio Castelão. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo conteúdo. Até mais!